Eu telefono ao Michel. Quem falou? Eu. Ah, Queres, sim, queres que liga, eu, liga. queres que eu telefone ao Michel? Quero. Pergunta lá se ele entra. Ah, Paulino, Sim, eu não me esqueço daquela questão que tu deixaste no fim da tua intervenção. sim. Não é fácil, é uma questão difícil de responder. Eu estive à procura de uma resposta no texto do Donadieu. Ah, eu sugeria que nós não entrássemos por aí já, porque essa questão é um pouco complexa, mas que dessemos agora campo a que as pessoas pusessem questões e tu pudesses debater com elas. Eu Ok. espero que as pessoas se lembrem do sistema da mão levantada, não é? Quem quiser intervir, quem quiser fazer por qualquer questão, vai aqui às reações, não é? E levantar a mão. Agora vou exemplificar. Levantei eu a mão e depois de falar abaixo a mão. E vou já levantar a minha mão. Vou levantar a minha mão para pôr uma questão ao Paulino. Eh, Este tema tem muito que ver com a hominização, a passagem ao estado do passo da reflexão, portanto, digamos que é o início na história do universo e do nosso mundo, o início de uma nova fase que correspondeu a um grande salto qualitativo na evolução. O Teilhard chega mesmo a dizer que a evolução, a partir do homem, se tornou inteligente, né? Eu gostava que tu especulasses um pouco sobre esta afirmação do Teilhard. Uh, a partir do homem, a evolução tornou-se inteligente. Como é que interpretas isto? Ok. Então, como dizia na sessão precedente, não? Que se, de um lado, a concepção, digamos assim, clássica, não? Da evolução, de uma certa maneira, se limita na perspectiva, digamos assim, biológico-material, não? De uma parte temos o transformismo, da outra, não? Essa luta perpétua, não? E na sobrevivência do mais forte, que garante também, de uma certa maneira, a perfectibilidade das espécies e tudo mais, na perspectiva de Teilhard, que é um pouquinho mais abrangente e um pouquinho mais, digamos assim, linear mesmo, porque a convergência chama a esta linearidade, não? A este crescimento que diz um início, mas também um fim, não? Um senso muito mais amplo no processo. Portanto, é neste processo que nós temos, através do homem, no passo, não, que nós chamamos de noosfera, não? No passo de noosfera com o homem, que a noosfera diz o pensamento, que nós podemos inserir e integrar a perspectiva da reflexibilidade da evolução ela mesma, no sentido que, se antes do homem, ou até o homem, mais ou menos, antes do homem, temos a evolução na perspectiva químico-biológica, então natural, com o homem, temos este passo ulterior que vai, sem negar, obviamente, a perspectiva biológica, porque o pensamento tem o seu ponto de apoio na estrutura química biológica,
se nós vemos o cérebro mesmo, a estrutura humana, na sua carne, no seu, temos esta estrutura química biológica, mas é nesta estrutura químico-biológica complexificado que nós temos o pensamento, e não só um pensamento simples, porque se falamos do pensamento hoje, não? No domínio da ciência, temos essa discussão se o pensamento o pensamento no sentido de inteligência também é do puro domínio do homem, porque abre-se, não, com as neurociências e outros estudos, por exemplo, a possibilidade que outros animais também pensem, mas com o homem temos o pensamento pensante. Então, é um pensamento, podemos dizer assim, a 360 graus, não? Como diria Henri Bergson, não? O pensamento, la pensée à la deuxième puissance, não? O pensamento, a segunda potência, o pensamento a 360 graus. Portanto, na perspectiva da evolução, é neste contexto que nós podemos dizer que a evolução se torna reflexiva, se torna pensante, e Teilhard tem uma expressão muito linda, não? Ele diz, de seletiva, a evolução se torna eleitiva, no sentido que, com o homem, temos esta direcionalidade na evolução. E, nesta perspectiva, podemos dizer mesmo que, com o homem tem o poder de, digamos assim, como se diz, regredir mesmo o processo evolutivo ele mesmo. E nós podemos, fazendo um paralelismo ou uma certa atualização com o contexto atual, o contexto em que nós estamos a viver atualmente, quantos danos, não? Quer dizer, temos muitos elementos positivos no processo evolutivo, com a ação direta do homem sobre a natureza, a ação do pensamento, neste caso, sobre a natureza e tudo mais, e a dimensão espiritual e religiosa, tudo mais simbólica, não? Mas temos também muito impacto negativo da ação do homem mesmo, não? E, visto que a evolução se torna, digamos assim, como dizia, reflexiva, pensante com o homem, e o homem, tendo esta consciência do impacto negativo de algumas das suas escolhas, das suas decisões, das suas ações, está-se a procurar, de uma certa maneira, a remediar, não? Ao mal que se causou ao processo, digamos, ao processo inteiro. Então, eu acho que este é um exemplo claro que diz, olhando para a ação do homem e o impacto da ação do homem no pensamento sobre o processo, não? Este é o exemplo claro que diz quanto a evolução se tornou reflexiva, se tornou pensante com o homem, enquanto Teilhard de Chardin, nesta perspectiva, foi visionário e ele foi, não, profético de uma certa maneira, porque ele hipotizou, mas para ele eu penso que não era uma hipótese, era uma evidência clara, mas para aqueles que estavam ao redor, com o conhecimento da época, para muitos, e mesmo para a igreja, temos que dizer isto, a concepção da evolução era só uma hipótese, não? Mas para Teilhard de Chardin, o fato que a evolução fosse pensante com o homem era uma evidência clara, não? Era uma evidência clara. E penso que hoje estamos na medida de corroborar, não? Corroborar esta afirmação que é grande, né? Que é grande e diz também a grandeza do homem inserido, né, em todo este processo evolutivo, não? Então, é o que eu tinha a dizer, mais ou menos, em relação a esta questão. Obrigado, obrigado, Paulino. Eu, no entanto, ainda te perguntava um pouquinho mais. Em que é que se pode reconhecer na evolução que continua constantemente, onde é que se pode reconhecer que a noosfera representa efetivamente um fruto
da evolução. Quer dizer, a noosfera não é um dado adquirido em si, é algo que também se situa num processo evolutivo. Concordas com isto? Sim, 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 concordo perfeitamente. Como é que se pode definir a dinâmica dessa evolução ao nível da noosfera? Ok, ok. Eu penso que o fator chave é um dado antropológico, não é? É um dado antropológico que pode se estender a, ao fator da biogênese em geral, não? Da Sim, biológico em geral. Isto só para acrescentar uma coisa, pode entrar também na perspectiva, por exemplo, darwiniana, não? Com a luta entre as espécies. Ora, a luta entre as espécies pela sobrevivência, neste caso, diz, de uma certa maneira, um certo egoísmo, um certo pensar em si, não? Sem esta visão, digamos assim, do entrelaçar-se, não? Para este potenciamento e então para um sobreviver em conjunto de uma certa maneira. É verdade que mesmo nas espécies há este entrelaçamento, mas é um entrelaçamento mais pensando sobre si. Ora, na perspectiva da noosfera, então, no homem, dá para ver que temos este crescer. E eu penso que este crescer, neste entrelaçar-se, para não só a descoberta, para certos estudos, se uma vez, por exemplo, o estudioso era aquele que estava na sua biblioteca, talvez, não? Fazendo as coisas sozinho e depois publicando, e assim se discutia, mas de uma certa maneira como Guerra, não? Hoje, por exemplo, se fala da interdisciplinariedade, se fala da transdisciplinariedade. Isto diz um certo processo, não? Um certo processo, no processo mesmo, não? Dentro da noosfera, que quer dizer o mundo do pensamento, espiritual, não? Religioso, simbólico, tudo isso está dentro da noosfera. Eu penso que estes dados dizem quanto a noosfera se insera, não, dentro do processo evolutivo ele mesmo. Quer dizer, a noosfera não nasceu, quer dizer, não surgiu do nada, não? É um processo que diz este dinamismo pois. de complexificação e de consciência também, não? Porque dentro da noosfera temos também este crescer da consciência, não? Da consciência comum, da consciência da nossa mesma, da nossa própria identidade enquanto homens, da consciência da nossa responsabilidade, da consciência do senso, não? Da nossa história, do senso do nosso ser, do nosso estar no mundo, não? Do nosso estar no mundo e dentro desta complexidade, não? De realidades e que dizem também o quão nós somos importantes e responsáveis por isso, ou pelo processo, não, para dizer. Então, eu penso que o fato que haja esta processualidade dentro, não, da noosfera ela mesma, este é um dado que diz quanto a noosfera se insere dentro do processo evolutivo ele mesmo. Paulino, e que dizer da afirmação de Teilhard que o espírito, portanto, a noosfera é o espírito em caminho, não é? Em evolução. Uhum. O espírito é irreversível. Esta irreversibilidade pode-se realmente reconhecer esta qualidade, digamos assim, da evolução, da irreversibilidade ao nível do pensamento da noosfera, há realmente uma, uma razão para afirmar essa irreversibilidade
dos avanços do espírito? Ora, não quero cometer uma heresia, mas Por eu favor. acho que é uma pergunta complexa, mas eu acho que talvez seria importante distinguir duas coisas, não? A primeira é a irreversibilidade poderia ser considerada no sentido de estágio, não? Seja, como estágio, irreversibilidade do espírito como estágio, no sentido que, por exemplo, se temos este patrimônio, não, comum dentro da nosfera, que é o da maior consciência, não, neste estágio, talvez isto pode não, digamos assim, ser reversível, mas a reversibilidade pode ser considerada também no sentido de, como se diz, no sentido de, dentro desta consciência, qual é a ação concreta, não? Dentro da decisão, dentro daquilo que podemos fazer, não? Como impacto no processo. Porque se nós dizemos que é irreversível, digamos assim, como um bloco, onde está a responsabilidade do homem neste caso? Eu penso que a responsabilidade e a liberdade, porque a responsabilidade chama também a liberdade do homem. E eu penso que neste sentido, não sei se Teilhard estaria também de acordo, porque eu acho que ele, quando fala, por exemplo, no no milieu divin, não? No meio divino, quando fala, por exemplo, de passividades, les passivités de croissance e les passivités de diminuição, não? Ele fala disso, não? Temos essas passividades de crescimento e as passividades de diminuição. Eu acho que as passividades de crescimento e as passividades de diminuição dizem dizem o fator liberdade do homem, o fator responsabilidade do homem como indivíduo, como sujeito pessoal, individualmente, mas do homem como este coletivo na noosfera, não? Na noosfera. Então, neste sentido, eu diria que temos que distinguir isto. Quer dizer, a irreversibilidade está no fator processo, quer dizer, esse estágio processual da evolução, que é a noosfera, eu acho que é irreversível. Mas a reversibilidade vem no sentido de escolhas. Não? Podemos, dentro da noosfera também, e eu já no início fazia alusão a algumas problemáticas atuais que nascem mesmo no coração da ação do homem, não? Das escolhas, da responsabilidade do homem. E isto diz, de uma certa maneira, esta escolha nas passividades de diminuição, que talvez Teilhard diria assim, não? Nas passividades de diminuição. Então, não sei se o conceito está claro, mas penso um pouco mais assim. Obrigado. Desculpa ter-te importunado tanto com as minhas perguntas. Não, muito bem. Ajuda. Obrigado. Obrigado. O Frederico também tem uma questão. Está um pouco ligado àquilo que já se disse. Hoje em dia, a evolução é uma evidência, tudo aquilo que foi dito. Mas há uma questão que ainda se discute. Até que ponto é que ela foi planeada, programada, ou isto é tudo aleatório? Aconteceu assim, mas podia ter acontecido de maneira diferente. É isto que se chama ortogênese, penso eu. Ortogênese, sim. Então, eu acho que, por exemplo, Teilhard de Chardin, ele fala, por exemplo, de azar dirigé, não? Contra o azar, não? Como se diz o azar em português? O caso, O não? acaso. Não? O acaso, sim. Então, temos em Teilhard o acaso dirigido, não? Em contraposição com o acaso, porque tinha
tem e existe até hoje, talvez, a corrente, não? Que diz que tudo é um acaso, é fruto do acaso, assim, não? Portanto, o Teilhard fala do acaso dirigido, não? Então, até que ponto isto é programado? Eu não... Programado no sentido que temos um princípio, não? Inicial, e Teilhard é claro nisso, não? Quando fala, por exemplo, do Cristo Alfa, não? Quer dizer que temos um princípio, não? De todo este processo. E depois temos também o mesmo princípio que sustenta de uma certa maneira, quando se fala, por exemplo, do Cristo Evoluteur, não? E temos também um senso, não? Um fim, não? Deste processo, quando se fala, por exemplo, do Cristo Omega, não? Do Cristo Omega, o Cristo Universal, tudo isto aí. Programado neste sentido, no sentido que é um acaso dirigido e já dentro do processo ele mesmo, não? Quando, por exemplo, na lei da complexificação consciência, não? A lei da complexificação consciência, de uma certa maneira, é este princípio que diz esta programação. Só que, bom, programação, temos que entender bem esta palavra, não? Porque aí já podemos entrar também no debate sobre a destinação, não? A predestinação, tudo aquilo aí, não? Mas é mais programação no sentido que tem um senso, não? Tem um senso, não é uma proliferação, como se diz, filética, não? Uma simples proliferação filética do processo. Na proliferação filética, no processo evolutivo, não? Temos um ponto de convergência, não? Temos um orientamento e tem um motor por dentro que orienta tudo, não? Neste caso, a lei da complexificação consciência e, espiritualmente falando, também dentro do Cristo Evoluteur, que é também Cristo Alfa, que é também Cristo Omega, não? E fazendo só uma analogia, não? Quando Teilhard, por exemplo, num texto faz esta analogia com a consciência, não? Ele diz, fala das três características fundamentais da consciência, não? Que é este recerramento, não? O entrelaçar-se, não? Mas que não diz perder a sua própria identidade, que diz este conhecer a identidade, mas nesta maior união, não? Eu penso que a programação diz isto, não? Ou seja, a programação do processo, que é este senso, diz isto, não? A lei da complexificação consciência que une, não? Os elementos, os elementos fazentes parte, não? Fazendo parte do todo, mas que não diz também perder a própria identidade como elemento também individual. Quer dizer, tem esta articulação e que é também importante, não? Que é importante. Portanto, é só a palavra, o conceito de programação que talvez temos que articular bem para não dar, não, a subentendidos, não? Talvez possam desviar, não? Da ortodoxia teilhardiana. Mais ou menos isso, sim. Obrigado. Michel. Michel. Boa noite a todos. O padre, infelizmente, não tive a possibilidade de ouvir a sua palestra no dia em que fez. E agora cheguei mesmo um pouco atrasado, voltei do dentista. Isso é outra coisa. Ouvi-o agora e queria perguntar se há pessoas concretas que podem ficar fora do processo de criação da noosfera. Estava a pensar no Putin. Putin que começa uma guerra. Como é possível começar uma guerra do estilo de 1914 hoje? Eu diria é um retrocesso cultural para todos nós e como é que se pode pensar
o progresso da nosfera com personalidades de Putin. É uma maneira mais concreta, talvez, de pensar no processo de responsabilização pela formação da nosfera, tal como o comentou muito bem agora. Talvez depois poderão me ajudar, hein? Mas uma das acusações fortes que o Teilhard sofreu foi esta da exageração, como se diz, do optimismo, não? Ele era um super optimista que, na sua reflexão, não dava conta do mal, não? Do mal. Acho que esta é uma das acusações que lhe foi imputada fortemente, e ele sofreu muito por isso, não? Sofreu muito por isso. E também não esqueçamos que o Teilhard viveu duas guerras, não? A Primeira Guerra Mundial, onde ele estava mesmo no fronte, e a Segunda Guerra Mundial. Ora, podemos dizer mesmo que o seu pensamento, de uma certa maneira, amadureceu, não? Teve as suas bases, não? As suas raízes, não? Cresceram muito mais durante a Primeira Guerra Mundial, não? E temos todas as cartas, tudo, não? Que nós temos, por exemplo, o livro mesmo, A Genèse d'une Pensée, não? Retrata um pouco dessas cartas, não? Durante a Primeira Guerra Mundial, tudo. Quando o pensamento se elaborou, tudo mais. Portanto, só para dizer que este problema, a pergunta que o senhor colocou, se coloca na perspectiva do pensamento do Teilhard da relação entre o mal e a evolução, né? Qual é o lugar do mal, o lugar do mal no processo evolutivo, né? No processo evolutivo. E penso que com a nosfera, neste caso, com o homem como o pensamento, a consciência e o pensamento da evolução ela mesma, porque com o homem, como dizíamos inicialmente, com o homem é a evolução que toma consciência de si mesmo e se torna eleitiva, dirigida no sentido que se escolhe si mesma como direção, tudo mais, não? O problema do mal se torna ainda mais forte, mais incisivo, mais incisivo. O que eu posso dizer em relação a isto é que o mal, nas suas vias misteriosas, não? Misteriosas em relação a Deus, mas em relação também ao processo evolutivo, pode se tornar um ponto, não? E nisto temos o optimismo de Teilhard de Chardin, não? Um ponto de redescoberta, de potenciamento do processo mesmo. De potenciamento do processo mesmo. Isso não quer dizer que se nega o valor do mal enquanto mal, não? Não se nega. O mal vai condenado, vai evitado, vai sanado de todas as maneiras possíveis, não? No bem, obviamente, não? Não mal com o mal, mal com o bem, mal com o amor, tudo mais. Mas vai sanado. Mas não, isto não nega também que o mal mesmo nos leve a uma maior consciência, a uma maior responsabilidade, não? Como, por exemplo, depois da Primeira Guerra Mundial, todo o progresso que se fez, mesmo se temos que colocar sempre aspas sobre essas coisas, porque é muito complexo, não? É muito complexo e não podemos ver não? A realidade preto e branco, não? Porque há muita coisa em jogo que talvez muitas coisas mesmo me escapem ou escapem a nós. E talvez alguém de vocês que seja mais informado, mais formado em relação a isso, poderá dizer também alguma coisa para poder esclarecer. Mas é um problema complexo que se insere
não, no raporto, na relação entre o mal e a evolução. E o que eu, na minha pequenez, posso dizer é que o mal pode ser, sim, um ponto um ponto de alavanca, não? Uma alavanca, não? Neste processo. Da mesma maneira que pode ser também, obviamente, um ponto de regressão, porque depende do ponto de vista em que nós podemos nos colocar e do ponto de vista real, não só ideal, mas real mesmo, não? Dentro das escolhas, dentro da responsabilidade e da consciência que se toma em relação a este mal. Este é o que eu tenho a dizer, mas talvez alguém para poder acrescentar mais, porque eu sei que é um processo muito complexo e talvez pode ferir algumas sensibilidades em relação a este problema. É uma coisa muito complexa e Mas sabe, delicada. sabe se eu posso prosseguir um pouco? Sim, sim. Uma linha que me impressionou na descrição das etapas da evolução para a noosfera é que uma linha, TR diz que isso eventualmente supõe milhares e milhões de anos para que a noosfera, eu diria, triunfe. Nessa altura, diria, se Putin destruísse, desculpa lá retomar o exemplo de Putin, se Putin destruísse toda a América do Norte, toda a Europa, se os ocidentais destruíssem toda a Rússia e uma parte da África e uma parte da China, eu diria, a gente faria um retrocesso, mas seria possível beneficiar que outros do que nós iríamos sucumbir sob as bombas, mas outros do que nós teriam a possibilidade, eu diria, de retomar a noosfera e de fazer progredir mais longe. Impressionou-me muito em ter esta ideia que a noosfera que começou para progredir realmente ou fortemente, poderia exigir, ele diz, enfin, pouco importa a página, milhares e talvez milhões de anos. O que acha? Penso que entra também na pergunta que fizemos inicialmente sobre a regressão, não? A regressão da noosfera, né? Enquanto estágio ligado também à dimensão espiritual, tudo mais, não? E eu dizia como estágio, não? De todo o processo, neste processo, penso que regredir não penso, não? É irreversível, mas como consciência na prática, na ação concreta, neste estágio, se pode regredir. E neste sentido, penso que a escolha, por exemplo, para a guerra, não? E tomara não haja para a guerra total, por exemplo, que tanto tememos, não? No sentido de essa guerra nuclear e tudo mais, e todas as hipóteses que podem surgir, como devastações, tudo mais. Sim, aí estamos, de uma certa maneira, na regressão, no sentido que, em todo caso, são vidas, são vidas e enquanto homens que têm esta consciência do valor da vida e do homem, ele mesmo não poderia existir. Este é um só exemplo, temos tantíssimos exemplos. Por exemplo, como explicar que hoje tanta gente morra de fome, não? Num mundo que pode produzir tantíssimo, não? E nós somos 8 bilhões, se não me engano, nós já chegamos na solha dos 8 bilhões e a comida que se pode produzir vai para 12, não sei quantos bilhões. Como é possível pensar isto?
não? É difícil explicar, não? Mas isso diz a responsabilidade, não, do homem. Nós falamos da guerra, por exemplo, em Ucrânia, sim, mas tem muitas guerras disseminadas pelo mundo, não? E tem países que foram destruídos, não? E esses países não foram destruídos pela Rússia, não? São os países que condenam a Rússia ela mesma. Só para dizer, não, a complexidade que eu dizia, não, talvez poderá ferir algumas sensibilidades, mas a responsabilidade é do homem, não? Do homem, seja ele a Rússia, do homem, seja ele Ocidente, Oriente, não? Do homem, enquanto homem, é que tem que tomar esta responsabilidade, dizer, para com o mal, chega com o mal em todas as suas formas possíveis, porque de uma maneira temos aquele mal que é, digamos assim, que faz tanto barulho, sim, mas tem tantos outros males, talvez alimentados mesmo, não? Alimentados de uma maneira que não sei como explicar. Eu que estive, por exemplo, em Costa do Marfim, estive em Burkina Faso e tive a oportunidade de ver, não? Quantas coisas que são alimentadas mesmo aí, não? Obviamente com a responsabilidade de quem está dentro, mas com a responsabilidade também de quem está fora, não? E é uma coisa muito complexa para dizer, não? Que penso que o problema do mal inserido no processo evolutivo diz, de uma certa maneira, eh, esta estes vestígios, não? Se possam assim dizer, entre aspas, estes vestígios, não? Da, da luta mesmo, não? Da luta no seu estágio biológico, físico, biológico, químico, digamos assim, como, como talvez parafrasando um pouco Darwin, não só nesta maneira. Mas diz também a responsabilidade do homem neste estágio noosférico, neste estágio em que o homem se torna, digamos assim, esta flecha da evolução. Não? Diz a responsabilidade do homem. E o trabalho, penso eu, deve ser orientado nesta direção, na direção da tomada de consciência desta responsabilidade do homem e dizer que o homem, neste estágio, tem o poder de parar também com o mal, de uma certa maneira, porque se ele tem a responsabilidade, quer dizer que tem também este poder. Obviamente, espiritualmente, podemos, não, dizer, e com a justa razão, que temos o apoio da graça de Deus, o apoio, não, deste Cristo evolutor, não, que nos sustenta. Mas a parte da responsabilidade do homem é fundamental e imprescindível. Imprescindível. Não? Posso, posso continuar um segundo? Não sei se. Sim, temos o Belarmino com a mão levantada, mas o Michel ainda está dentro do Só a campo, última pergunta. ainda está em campo. Se fosse Deus, como é que iria acolher as vítimas das guerras que eventualmente são, odeiam quase os inimigos? Mas são vítimas, mas não gostam dos que os mataram. Não vou dizer odeiam, mas não gostam dos que os mataram. Como é que Deus, em seu entender, pode acolhê-los? As vítimas, isso pode acolher muito bem. As vítimas Deus acolhe certamente. Não percebi esta pergunta. Eu acho que é paradigmática a atitude, não, de Jesus Cristo, não? Perante a mulher, não, encontrada em flagrante, não, pelos rabinos, pelos mestres, né? Quando vão diante de Jesus e dizem, olha só, apanhamos esta aqui, e obviamente eles estavam colocando ele à prova, não? Mas a atitude de Jesus foi muito interessante, não? Quer dizer, quem de vós não tem, nunca pecou, não tem pecado, que ele lance a primeira pedra. Isto quer dizer que
a vítima não é só aquela que sofreu realmente, mas a vítima é também quem ofende, quem pratica o ato. Portanto, Jesus Cristo acolheu a vítima real, no sentido que real, não? Para dizer, não? Aquele que, neste caso, queria subir à morte. Eu digo, quem subiu, não? A morte ou as consequências de algumas ações, não? Da parte de quem infligiu estas ações. Se acolhe, se cura, se faz tudo. Mas temos que pensar também que mesmo aquele que comete, não, este mal, não, este mal, é também, ou pode ser também uma vítima. Portanto, a atitude de Jesus de colocar estes senhores diante da sua consciência e da sua responsabilidade, até que no final eles não chegaram de apedrejar aquela senhora, porque se colocaram diante deles, não? Da sua realidade profunda. Não? Eu penso que é isto também o que temos que fazer. Não? De uma parte, talvez denunciar mesmo, denunciar segundo os meios e as possibilidades que se tem, não? Curar os que sofrem por isso, mas um curar que diz também levar as pessoas, um curar que diz fazer com que essas pessoas caminhem, não? Caminhem e caminhem por si, não? Não? Segundo as suas escolhas, as suas responsabilidades, tudo mais, mas também quem mata, quem fere, não? Precisa também disso, porque não basta acolher quem sofre, neste caso a vítima, como o senhor dizia, enquanto que o burro, não? Como se diz, o burro, O carrasco. Carrasco. o garrasco ainda está Carrasco. o garrasco se diz? Carrasco. Carrasco, eco, carrasco. Enquanto o carrasco está ainda na sua posição. Isto quer dizer que a corrente do mal vai continuar. Vai continuar. Portanto, é preciso sanar o mal pela raiz. E como sanar o mal pela raiz? Senão partindo, não, do carrasco ele também. Não? Portanto, se tem um sistema, se parte, quer dizer, é multidimensional. A minha resposta é isso, não? O processo, neste caso, é multidimensional. E se eu fosse Deus, eu penso que. Mas graças a Deus que não sou, porque ele já tem tanta coisa. Graças a Deus que não sou Deus. Graças a Deus que não sou Deus, porque ele já tem tanta coisa por resolver e não sei se eu seria capaz disso. Então, graças a Deus. Mas eu penso que esta é a sua atitude fundamental, não? De procurar ver a situação na sua multidimensionalidade e na sua complexidade. Talvez por isso nós, muitas vezes, não conseguimos colher este fato e muitas vezes dizemos, mas por quê? Por que Deus não age diante desta situação? Por que isto não acontece como eu talvez não percebo? Porque ele vem talvez numa dimensão muito mais ampla, não? Que nós não conseguimos colher. Mas de uma outra maneira também, só partindo, por exemplo, pela ciência, não? Eu gostei muito da obra do Paulo Freire, não? A pedagogia do oprimido, não? La pedagogia, la pedagogia degli oppressi, não? Se diz em italiano, la pedagogia degli oppressi. E naquela obra, talvez indo um pouquinho também com a lógica marxista, não? Ele faz notar isto, não? Indo um pouquinho mais contra, de uma certa maneira, porque ele faz notar que a tendência é esta, não? É que o oprimido, não? Tende a ter como modelo o opressor. Não? Portanto, se ele se encontra na posição do opressor, ele continuaria com o mal. Muitas vezes é assim, não? Porque o mal está, quer dizer, a opressão está talmente ancorada em si e a tendência será esta de continuar com o mal, não? E não de superar com o bem.
não? Quer dizer, encontrando-se na mesma situação, procurar fazer de uma outra maneira, não? De uma outra maneira que seja boa e positiva neste sentido, não? Então, e ele diz que não pode ser assim. O jogo não pode ser assim. Tem que ser de superar e superar mesmo, não? Superar no sentido que no outro dia, ou nas mesmas circunstâncias, se encontrando-se nas mesmas circunstâncias, faça de uma outra maneira e o mais positivo possível, não? O mais positivo possível, né? Não imitando, neste caso, o opressor. Eu penso que este é o caminho, não? É o caminho. Indo na dimensão da fé, penso que é o caminho que Jesus ele mesmo nos ensinou. Sobre a cruz, ele não diz, oh Pai, condena todos, não sei, mata, não, perdoa eles, porque não sabem o que eles fazem. Neste caso, ele nos indica que mesmo aqueles que fazem o mal, que ferem, que matam, podem ser vítimas ou da ignorância, ou não sei, não? Mas de uma certa maneira são vítimas e precisam também de serem sanados. E quem os sanará? Aí está a grande pergunta. Como sanar eles? Aí está a grande pergunta. Não? Quem vai curar? Como curar? Esta é a pergunta, penso eu, não, neste sentido. Sim. Muito Obrigado, Paulino. Muito bem. Obrigado. Agora vou dar a palavra ao Belarmino, que já não tem a mão levantada, mas ainda a quer levantar, não quer? Sim, sim, se for Ó, possível. Antônio, como é que se levanta a mão? Ainda não. Lá embaixo, onde diz reações, Reações? sim, não tem Ah, lá. sim, estou a ver. Pronto. E depois, carregando aí, aparece levantar a mão, Ah, tá? ok, muito obrigado. Nada. Eu devia ter sabido isso. Ok. Então, Belarmino Bom, tem a mão subitamente, e tem a palavra. bem, subitamente, o Michel, na minha opinião, fez desviar isto do tema principal. O Michel é uma pessoa muito culta, muito informada, mas subitamente veio trazer o tema do Putin e da guerra da Ucrânia para este debate. E eu gostava de informar aqui os nossos participantes de que eu ainda sou vítima hoje das armas de destruição maciça. O Michel perguntou para onde iam as vítimas das guerras. Bem, se nós tivermos preconceitos, as vítimas das guerras dos russos vão para um lado e as vítimas das guerras dos outros vão para o outro. Ora, nada disto faz sentido. E a própria pergunta do Michel, original, mostra como isto é uma história mal contada. Como é possível, não é? Como é possível haver um homem como o Putin que manda invadir, não é? Realmente é uma pergunta central, nos devia fazer pensar o que é que terá feito esta loucura, não é? Para lá da sua oportunidade estratégica, tática, o que é que terá sucedido? O que é que os cristãos, o que é que os russos, o que é que os taiardistas russos e ucranianos pensarão disto tudo? Hã? Porque é que eles têm uma opinião diferente, se calhar, de Washington e do Ocidente? Não é? E claro que nós podemos acompanhar o nosso palestrante de hoje, não é? Que estas situações são muito complexas. Mas o mais complexo de tudo são sempre os muros, não é? Nós vimos cair o muro de Berlim, mas ficaram 20 e tal muros no México, em Nicósia. Em Nicósia está o muro mais antigo que separa uma cidade na Europa. É o muro mais antigo, em Nicósia. Separa a comunidade turca da grega. Em Israel, bom, os muros a separar os palestinianos abundam e são construídos. Ao longo do México e da fronteira com os Estados Unidos, muros. Mas nós celebramos a queda do muro, não é? E bem, ainda bem que caiu o muro, não é? Mas parece que subitamente há um aproximar de fronteiras, não é? Subitamente as fronteiras estão todas mais próximas umas dos outros, não é?
e com uma atitude preconceituosa. Os muros principais estão nos nossos preconceitos, Michel. É aí que residem os muros. Não, os muros físicos são concretizações de muros muito mais importantes, são os muros na nossa cabeça, são os preconceitos. E os preconceitos substituem a moral, seja ela qual for. E, portanto, eu acho que este grupo, como todos, deve combater, deve perspectivar, digamos, o programa de Tallar, mas numa atitude cristã, sem dúvida, e sem preconceitos. Como dizia o nosso palestrante de hoje, sem condenar a mulher adulta ou outros e perguntando quem é que não errou, não é? Se nós queremos assumir essa modéstia e essa atitude. Agora, se nós tomamos uma atitude de julgar, é o que eu lhe digo, Michel. Eu ainda sou vítima das armas de destruição maciça no Iraque, ainda sou vítima disso. Não sei se o Michel convive bem com isso, mas essa mentira foi uma mentira que destruiu todo o norte da África, Estados e nações que tinham o seu regime e haviam uma situação de paz. E com certeza esses não foram para um céu ou para um inferno diferente dos outros. O que é que acha, Michel? Por enquanto não acho nada, mas só ouço o seu parecer e tento compreendê-lo totalmente. Quando uma pergunta nos deixa perplexo, provavelmente ou ela é profunda ou então é uma pergunta que não faz sentido. É preciso perguntar a razão das coisas. E quando falei de Putin, era só um exemplo concreto Era uma metáfora. de dialética entre, como disse muito bem o Dr. Paulinho, um exemplo de dialética entre carrasco e vítima. E Mas, desculpa, em França, o eu sou Macron, belga, não sou francês. sim, não faz mal. Em França, com certeza que conhece e sabe que o Macron é muito menos popular do que o Putin na Rússia, por exemplo. Sim, claro. Mas eu acho que, Não, desculpa não é lá nada claro. interromper, Para mim não é nada claro. Para mim é surpreendente. eu Mas acho não que vou falar nisso, como disse bem, porque isso nos desvia de Thierry Chardin. Não, o que nós não nos devemos, para falarmos em Teilhard de Chardin, que aliás foi um homem perseguido, é preciso, sobretudo, deitar abaixo os muros e os preconceitos e tentar Isso é perceber qual foi a impossível. mensagem. Isso é impossível. Pronto. Quem pensa que se pode superar todas as ilusões cai na ilusão de pensar que já não há ilusões. Então, todos nós temos preconceitos, é preciso tentar tomar consciência deles, mas nunca somos capazes de tematizar explicitamente os nossos preconceitos. Concordo, mas a atitude é combater os preconceitos, não é acirrá-los. Não, não é combater, clarificá-los e ver qual é a sua orientação e tentar torná-los racionais no sentido em que podemos pensar neles e ver se temos que os abandonar ou, pelo contrário, como o Teilhard de Chardin, o ponto ômega de Teilhard de Chardin é um preconceito também. É um objeto de fé, é um preconceito. E ver tudo à luz da teoria da união criadora de Teilhard de Chardin, eu diria, é algo que não é só racional, mas é uma decisão que implica um preconceito. E nós aceitamos isso precisamente porque desejamos caminhar no mesmo sentido. Enfin, é a minha ideia. Mas pensar que Não podemos... discordo da sua ideia, mas, digamos,
quão longe disso, do grande objetivo unificador da noosfera em Teilhard, quão longe isso está do preconceito de tomarmos partido por guerras locais que se estão a ocorrer agora e por partidos locais. Quão longe? Quão longe? Portanto, o nosso caminho até à noosfera e para, digamos, assumirmos esse preconceito unificador de todas as direções da evolução, no sentido de um ponto de chegada, digamos, para esse nobre preconceito, é necessário nós deixarmos as divisões parcelares que nos minam o raciocínio e, sobretudo, a racionalidade. Repare, foi o Michel que pôs a pergunta: como é possível? Como é possível o quê? Porque como é possível um homem como o Putin, foi o Michel que perguntou, fazer o que fez, em que repetiu, digamos, o que se passou na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial? Como é possível? Essa pergunta é um desafio. Como é possível? Qual é a racionalidade disto? Leva-nos a pensar. A guerra é conjuntamente racional, eminentemente racional e eminentemente irracional. A guerra é um fenômeno. Para fazer a guerra é só preciso ter a vontade de fazer. Sim, exatamente. E há outro aspecto que o nosso palestrante falou, é que nós, com quantidades muito marginais daquilo que estamos a gastar em cada míssil, em cada bala, em cada armamento da guerra, seja ela qual for, seja ela onde for, nós podíamos superar a fome, a miséria, o atraso em todo o mundo. E racionalmente não o fazemos. Racionalmente não o fazemos. Como é que isso é possível? Porque há um medo de ser sempre dominado pelo outro. Então, e o nosso grupo tem medo disso, de denunciar isso? Qual grupo? O nosso grupo agora. Não. Bem, este e todos os outros grupos de Taiar têm medo de Não, combater a irracionalidade da guerra. nós tentamos, bem, para atear, o exemplo era, para mim, o exemplo que dei, era um exemplo para abordar também, como o filósofo Paulino, a problemática do mal e como regressão no caminho de Gênesis. Mas eu isso estou de acordo, eu também sou cristão, também acredito nisso. E o que disse depois é que a frase de Teilhard de Chardin que a mim me impressiona e que mostra o seu realismo profundo é que será necessário passar por milhares de anos, talvez, para que os homens tenham percebido e interiorizado que uma lógica de comunhão, eu diria, beneficia a todos, e que é o único caminho que o ser humano pode traçar e realizar para a própria efetuação da ortogênese de Teilhard. Muito bem. Bom, para já, eu acho que agora a conversa deve ser disseminada por outros participantes, não é? Eu não vou ficar em diálogo com o Michel. Aqui uma interferência, Muito obrigado. há aqui uma interferência no som, não sei se estão a notar, Sim. muito grande, não sei, Notar e não se percebe. não sei qual é a origem desta interferência, não sei se era de algum de vocês que estava a falar dos vossos microfones, não faço ideia. Bom, depois desta, digamos, esta digressão por um tema altamente preocupante e escaldante e que realmente poderíamos encará-lo numa perspectiva de Teilhard de vários ângulos. Não nos esqueçamos que ele viveu a guerra 14-18 nas trincheiras, ele próprio, não é? E que, apesar disso, ele chegou a dizer que a guerra
foi para ele uma imersão no real que lhe fez despertar muitas facetas do humano que ele não, até ali, não se tinha percebido. Não quer dizer que nós precisemos das guerras, isto é o meu entender. Não quer dizer que nós precisemos das guerras para avançar, mas quando elas acontecem, há sempre aspectos que fazem a humanidade avançar. Claro que se perspectivamos a destruição total, não há avanço nenhum. Nós não sabemos, ao nível do Criador, como é que ele encara a hipótese de um planeta minúsculo, onde existe uma humanidade belicosa que põe em risco a sobrevivência do próprio planeta, se Deus, pronto, apagando-se aquele planeta, se não tem mais uns tantos milhares de milhões de outros com outras humanidades a fazerem o seu caminho também, não sabemos. Mas a verdade é esta, é que perante uma ameaça de morte total, isso não prejudica, não impede que se possa afirmar que a humanidade já fez o seu encontro com o Criador. Pode é aquela humanidade daquela altura ser a última e desaparecer, mas há toda uma humanidade que já foi integrada no corpo místico de Cristo, se nós temos essa fé, claro. E, portanto, assim como nós sabemos que um dia isto terá um fim, inevitavelmente, não sabemos se a humanidade nessa altura vai acabar também de repente ou se haverá outro processo de extinção lenta da humanidade, não sabemos, mas se realmente sabemos que o planeta Terra, inserido no sistema solar, e por sua vez as várias galáxias estão destinadas a se consumirem e a desaparecerem, então temos que pensar que haverá um dia, daqui a não sei quantos mil milhões de anos, haverá um dia em que a humanidade se vai confrontar com essa extinção. Não é? Volto a dizer, não sabemos se será lenta, será súbita. A verdade é que Deus vai integrando em si, sucessivamente, aquilo que o Teilhard chama a parte espiritualizável da criação. Portanto, nós vamos caminhando pela espiritualização. Já que estamos a falar de noosfera, a noosfera é, digamos, o ponto de encontro de todos estes avanços espirituais. E há pouco, quando eu perguntava ao Paulino como é que ele encarava a afirmação do Teilhard que o espírito era irreversível, eu vejo essa irreversibilidade muito neste nível. Quer dizer, há um adquirido, entre aspas, um adquirido de a humanidade que avançou em relação à sua união com Deus. E aquilo que avançou já não volta para trás. Agora, há muitos que ainda não avançaram. E há muitos que estão a fazer com que o processo não avance. Se calhar é um pouco isso que nós estivemos agora aqui a observar, a analisar. Mas isso não impede que os avanços feitos já estejam contabilizados, por assim dizer. Bom, não sei se alguém quer contestar estes meus pontos de vista e se há mais questões a colocar. O Paulino já foi um bocado massacrado por nós, tem direito ao seu descanso. Poderíamos era talvez dialogar. Não sei. Paulino, eu prometi-lhe sou eu que estou. Sou. Este barulho, não sei se sou eu que estou a fazer. Vocês estão a ouvir bem? Nem por isso. Não? Bom,
Não, António, há aqui qualquer coisa de Ah, fundo, som Sim. esquisito. Mas quando estavas a falar, ouvia-se bem. e agora estou a falar e não sei o barulho, para não. Não, Não, agora está-se a ouvir Então, bem. então passou a crise. não, já está outra vez. Não sei. É qualquer coisa aqui. Ou é do meu aparelho. Não sei. Estão a ouvir bem? Não, Espera lá que eu. Não sei. Não sei se agora estão a ouvir bem. neste momento Então, sim. pronto. Agora sim, Ah, agora ouve-se bem. eu prometi ao Paulino que procuraria alguma, alguma resposta, mas não a tenho, confesso, à questão que ele pôs relativamente à situação dos sistemas artificiais, sociais e simbólicos em relação à noosfera. Entendi bem essa questão, Paulino. Paulino, põe o som. Sim, 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 sim. Então, a minha Não questão estou a era ouvir que nada. está-se a ouvir agora? Não estou a conseguir ouvir nada. Não sei Não? o que é que se passou aqui. Vocês não estão a ouvir, estão a ouvir a mim. Mas sim, assim. Aqui qualquer coisa. Estão a haver interferências. Talvez seja Não de faço ideia o que colocar a seja. questão e depois toda a gente pôr em modo de mute Eu não vos estou a para ouvir. ficar mesmo o Paulino a falar, senão. Deixei de vos ouvir. Não sei. Agora já está a ouvir? Agora estou a ouvir. Está mal. Muitas. Ok. Então, a minha questão foi a seguinte, não? É que, vendo um pouquinho o desenvolvimento, não, do texto que me foi confiado, parecia que, quer dizer, não deu para colher muito bem a relação que existe entre os sistemas artificiais, sociais, simbólicos em relação à noosfera. Quer dizer, qual é a base, não, do desenvolvimento da noosfera, não? Então, é um pouquinho esta questão que percebi. É verdade que no ponto seguinte, não, do livro, não, vem aí, ele fala da noogênese, não? Da noosfera. Mas no Grandes texto etapas, não é? detalhado, sim, 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 sim. Então, este é o problema aqui. Paulino, a leitura que fiz do texto, eu não conheço a sistémica, não sou técnico de sistémica, mas por aquilo que me pareceu poder interpretar do que o Donadieu escreve, e o Donadieu é realmente um técnico de sistémica, é que estes três sistemas que ele aqui indica, os artificiais, os sociais e os simbólicos, interpenetram-se em permanência. Há, portanto, aquilo que em francês se chama a boucle de renversement. Quer dizer, estão os sistemas constantemente a regressar sobre si e a influenciar os outros sistemas. Portanto, simplificando, a minha visão é esta. O homem, quando acedeu à reflexão, acelerou a sua socialização. A socialização foi se tornando mais inteligente e foi dando lugar a avanços tecnológicos
e do pensamento em simultâneo e em interação. E, portanto, nenhum dos sistemas isoladamente pode ser a base ou responsável pela a noogênese. A noogênese é uma resultante da interação ao nível social, tecnológico e intelectual. Quando o homem, talvez um exemplo simples, quando o homem descobre que pode talhar a pedra e com isso ir mais além, ele faz um avanço que não é só tecnológico, é um avanço também intelectual, porque ele passa a ter uma compreensão mais alargada das suas possibilidades, vai desenvolver outras possibilidades e, ao mesmo tempo, comunica socialmente esse desenvolvimento. E, portanto, eu penso que é um pouco, se assim se pode dizer, uma bola de neve. Quer dizer, a noosfera é um crescimento constante de todas as potencialidades que a hominização gerou. Não sei se ouviram o que eu disse, porque eu vejo tudo um bocadinho calado, toda a gente com os sons desligados. Não sei se fui eu que fiz isso ou se foram vocês que se desligaram todos, mas não sei se, Paulino, ouviste o que eu disse? Sim, 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 sim. Eu Muito obrigado. não sei se ajudei a alguma coisa ou se ainda confundi mais. Não, não, não. Está claro, sim, Tá? sim. Bom, esta compenetração Sim, entre sim. temas na formação da noosfera, sim. A noosfera realmente aparece como, digamos, a cúpula final do desenvolvimento humano, não é? E quem diz humano diz da evolução, porque se acreditamos naquilo que o Teilhard diz, que a evolução vai para o espírito e que o espírito culmina na pessoa, não é? Portanto, a evolução culmina na pessoa e concomitantemente culmina na pessoa de Cristo, visto que ele depois diz que Cristo é a pessoa suprema, não é? Portanto, a evolução tem este sentido de caminhar para o espírito, lá está, para o nós, para a noosfera, e a noosfera é capaz de produzir um nível mais alto de comunicação entre os seres criados e o Criador. É aí que se situa o nível superior, o ultra-humano, como Teilhard também refere, quer dizer, o homem terminará num ultra-humano, que é, digamos, uma ultra-noosfera. Se calhar é por isso que nós pensamos que um dia estaremos todos na ultra-noosfera e que já nem precisamos de estar cá na Terra, não sei. É uma hipótese, não é? Mas não sabemos. Eu não sei. Bom, ninguém mais quer intervir. Hoje houve poucos atores. Ninguém. Abílio, ponha som. Diga, António. Olá, Abílio. É um prazer. Então, ora bem, O eu Abílio é um amigo de velha data e de longa data e um bocado desaparecido em combate, devo dizer, um mas amigo sim. de Teilhard de barbas compridas e já ficarem brancas? Como eu estou a ver. Já, Como eu estou a ver. é verdade. Então, que não quer fazer um comentário qualquer, o Abílio, que é uma pessoa que que é que eu gosta posso- sempre de intervir. O que é que eu posso dizer? Sei lá, a questão tocou-me particularmente o facto de a questão de a pergunta inicial do Michel, quando ele perguntou se alguém poderia ficar fora da noosfera. Ao fim e ao cabo, sim, não é?
porque quanto menos não seja pela questão da liberdade, eu posso livremente decidir querer participar ou não participar, não é? Uhum. Embora difícil, também por outro lado me custa crer que alguém queira de facto não participar, mas pronto, é sempre possível. E a questão também do mal, que lugar é que tem o mal neste processo todo? Gostei particularmente da questão também de o mal poder, ou melhor, o mal ser uma regressão, mas também poder ser uma alavanca, não é? Porque ao fim e ao cabo, esse processo, as situações maléficas, sejam produzidas por nós ou não, são sempre oportunidades para a gente pôr a pensar um bocadinho e parar e dizer, ora bem, o que é que eu estou a fazer? O que é que eu posso fazer? A tal alavanca de que falava o Pois. E sobretudo para quebrar Paulino. para quebrar a espiral de violência, não é? Porque ao fim e ao cabo é disso que se trata. Porque e estava a ouvir-vos e estava a pensar nos próprios campos de concentração, não é? Dentro dos campos de concentração havia toda uma hierarquia, desde o responsável máximo até à última pessoa que lá estava, e depois, muitas das vezes, nas fias intermédias, eram vítimas dos superiores, mas por sua vez também eram carrascos dos que estavam abaixo deles, não é? E era uma espiral um bocadinho diabólica da coisa, mas é um processo, pá. Isto de facto muito. Obrigado, Abílio. Agora vou dar a palavra ao Juan. Eu estou-lhe a tirar a palavra porque temos Sem problema. o resto do tempo. Sim, Juan, sem problema. obrigado, Abílio. Nada era isso. Juan? Não tens som. Não tens som. Sonido? Agora mellor? Sim. Muito brevemente sobre o tema da guerra, que Paulino ha sabido muito bem, muito equilibradamente, muito sensatamente lidiar, não, com muito bem. Teilhard tem texto luminoso a propósito da guerra. Quando ele conheceu o começo da Segunda Guerra Mundial, depois da Primeira, pensou outra vez a mesma coisa e fiz texto realmente muito revelador que se chama É a hora de escolher. É a hora de escolher. O puse o chat do grupo. Se vocês procuram no chat, aparece link que conduce ao texto de Teilhard. Eu prefiro não desvelar o conteúdo porque é muito revelador, é muito luminoso, é muito claro, é muito esperançador também. Somente como aporte à discussão que se ha seguido aqui tão interessante. Qual é o texto de Teilhard? Podes repetir? No chat, ves no chat? Não sei onde está recolhido o texto. Não sei. Como se chama? Se llama É a hora de escolher. Es la hora de elegir. A hora de escolher, ok. Eu puse link vou difundir. No chat puse link, se vocês Mas clicam. era preciso copiar o link, não é? Não. Como? Está no chat. Está bem, no chat. Está no chat. Para podemos usar. Sim, vai direto para o texto. Diretamente. Vai diretamente para o texto? Qual texto? O link conduce diretamente ao texto. E o texto está os sapatos de Teilhard. Vocês conhecem a página da Associação Espanhola dos Amigos de Teilhard. Nós chamamos os sapatos de Teilhard.
é uma das dos posts da Facebook. Ah, é? Pronto, ok. Vamos procurar lá. Se vocês necessitam a tradução a português, eu posso ver a maneira de fazer. Olha, eu copiei, eu por sim por não copiei o link, porque não sei se... Pronto, já o copiei, já o tenho aqui, porque eu tenho a impressão que fechando o Zoom, fecho o chat, não é? Deixo de poder usar o link. Se eu ao fechar o Zoom, não é? Pronto, ok. Ok. Já copiei. Havia mais uma pessoa que pediu a palavra, foi a Lourdes. Não, era para chamar a atenção para o chat. Ah, era? Está bem. Era. Ok. Bom, então, como chegamos ao fim, se não houver mais inscritos para chat, eu agradeço muito aos interventores, sobretudo ao Paulino, que teve aqui a prestação mais intensa, mais prolongada. Obrigado. Mais uma vez, Paulino. Havemos de voltar a ter-te connosco, não é? Penso eu que vamos ter mais um, ou não? Já não me lembro. Mas eu arranjo outra conferência. Ok. E vou lembrar que no dia 28 temos a próxima conferência expositiva, que será do Michel, em que ele, no fundo, vamos continuar ainda o tema da noosfera, em que o Michel nos irá falar das grandes etapas da noosfera, da noogênese. Grandes etapas da noogênese. Temos isso no nosso livro, da página 67 a 73, no PDF. No livro em papel é 110 a 120. Pronto, e com isto agradeço mais uma vez a vossa participação e até o dia 28, se Deus quiser. Boa noite a todos. Adeus a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.